Primeira coisa que vocês devem ter observado é que o formato dela é bastante diferente das outras listas, né? Ao contrário de alternativas, o que vocês precisam fazer aqui é carregar arquivos. Esse arquivo, ele pode ser em Word, em Excel, em PowerPoint, pode ser imagem, tá? Vídeo, áudio, enfim, não faz muito sentido. Mas qual é a ideia? É que vocês tirem uma foto ou escaneiem cada uma das soluções e entreguem por aqui. Por que isso e não a sistemática adotada nas listas e nas atividades aí de fixação? Porque se eu só tiver a resposta de vocês, a correção é muito simples, é acertou ou errou. Eu não tenho como avaliar se você errou na resposta, mas desenvolveu corretamente, e aí eu ficaria muito restrito a certo e errado, o que é uma solução, o que é uma alternativa não muito adequada, né, para uma avaliação desse tipo. Então, por isso, a ideia aqui é que vocês façam, fotografem, ou escaneiem e mandem. Claro, tomem cuidado para que essa foto tenha uma qualidade suficiente para que eu consiga ver, né? Então, esse é o primeiro ponto. E aí vamos começar, então, dito isso, vamos começar a solução. Esta revisão foi a prova do pessoal do semestre passado, se eu não me engano, ou retrasado. Então é bem dentro do que é cobrado numa avaliação no final desse bloco, né? Tá. Então aqui o primeiro exercício fala de duas cargas iguais, né, 2 vezes 10 a menos 6, 2 microcoulombs de carga, que elas se repelem no vácuo, né, com uma força de 0,1 newtons. Aí é dada a constante elétrica no vácuo, lembrando que aqui é 10 elevado a 9, né, esse negócio traiçoeiro aqui no editor, e é pedido, então, qual é a distância entre as cargas em metros. Bom, é um exercício bastante simples, tá? Lembrando aqui que quando duas cargas, quaisquer Q1 e Q2, a uma distância D entre elas, elas realizam uma sobre a outra uma força, que é a chamada força de Coulomb, que é igual à constante eletrostática ao produto das cargas dividido pela distância ao quadrado entre elas. Como a gente tem aqui duas cargas iguais, então o que a gente precisa saber? Que carga 1 é igual a carga 2 e que é, portanto, igual a 2 microcoulombs, ou já em coulombs, como está anunciado, 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, tá? E que a força que uma exerce sobre a outra é de 0,1 newtons. E aí a pergunta é, então, qual é a distância entre essas cargas, tá? É um exercício de substituição dos dados do enunciado, direto na equação da força de Coulomb. Então, a força tem 0,1 newtons de módulo. A constante eletrostática está lá no enunciado 9 vezes 10 a nona, já em unidades do Sistema Internacional de Unidades. Cada uma das cargas, 2 vezes 10 a menos 6, então 2 vezes 10 a menos 6 vezes 2 vezes 10 a menos 6, e tudo isso dividido por distância ao quadrado, e essa distância é a incógnita, né, com a qual a gente vai trabalhar. Então eu vou passar o d ao quadrado para esse lado da igualdade e o 0,1 para baixo. A gente vai ter então que a distância ao quadrado é 9 vezes 2 vezes 2. Já estou organizando aqui, ó, as potências de 10, 10 a menos 6, 10 a menos 6, dividido por 0,1. 0,1 é 10 a menos 1, tá?
Então, esse 0,1 que estava desse lado da igualdade veio para baixo como 10 a menos 1. Passo seguinte, d ao quadrado, então a distância ao quadrado. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 2, 36. Vezes 10 elevado a 9, menos 6 e mais 1, já que esse elemento aqui, ao passar para o numerador, vai passar como 10 elevado a mais 1. Tá? Então, aqui nós temos que d ao quadrado é igual a 36 vezes 10 elevado à quarta potência, né? 9 menos 6 mais 1. Aliás, menos 2, né? Na verdade. Tá? 9 mais 6, 9 mais 1, 10. Menos 6 menos 12. Então, 10 elevado a menos 2. Tá? Quando eu extrair a raiz quadrada disso, a distância, então, raiz de 36 vezes 10 a menos 2 é igual a 6 vezes 10 a menos 1 metros, ou ainda, se preferirem, a distância entre as cargas é de 0,6 metros. Está aí a solução do primeiro exercício da lista de revisão. Dúvidas, comentários, dúvidas sobre as passagens matemáticas ou conceitual? Vamos então para o segundo exercício. O segundo exercício fala em duas cargas elétricas, agora com cargas diferentes, né? 4 vezes 10 a menos 16 e 6 vezes 10 a menos 16, e elas estão separadas no vácuo por uma distância que também é dada. Tá? E aí é solicitada a força de interação entre as cargas em newtons. É a mesma situação do exercício anterior, só que ao invés de fornecer a força para calcular a distância, agora nós temos as cargas, a distância, e podemos calcular, e temos que calcular, a intensidade da força. Tá? Então, também é um exercício de solução bastante direta, esse exercício número 2. Os dados são uma carga de 4 vezes 10 elevado a menos 16 coulombs, a outra carga de 6 vezes 10 elevado a menos 16 coulombs. Ele cismou que isso daqui é um O, não sei porquê, é um C. Tá? E a distância entre as duas cargas é de 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Tá? Eu vou juntar isso tudo e tenho, então, que a força de Coulomb, que uma carga exerce sobre a outra, é constante, o 9 vezes 10 a nona. Primeira carga, 4 vezes 10 a menos 16. Segunda carga, 6 vezes 10 a menos 16. E tudo isso vai ser dividido pelo 3 vezes 10 a menos 9 ao quadrado. Tá? Então, aqui é só rodar a manivela agora, fazer o cálculo. Força de Coulomb, portanto, vai ser igual a 9 vezes 4 vezes 6, dividido por 3 ao quadrado. Já isolei aqui de um lado quem não tem potência de 10. E do outro lado, 10 a nona, 10 a menos 16, 10 elevado a menos 16 e
10 elevado a menos 9 ao quadrado, 10 elevado a menos 18. Tá? 3 ao quadrado é igual a 9. 6 e 4, 4 vezes 6, 24. 10 elevado a 9, menos 16 e mais 18. Então, nós temos aqui 27 menos 32, que vai dar menos 5. Então, 24 vezes 10 elevado a menos 5, ou newton, né, claro, ou, se preferirem, força de Coulomb igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 4 newtons. Tá? Então, está aí a resposta do exercício número 2, que é também um exercício bem direto a partir da equação da força de Coulomb. Dúvidas? Exercício número 3. O exercício de número 3 diz o seguinte: uma carga de 2 microcoulombs, que é colocada em um ponto do espaço, né? Nesse ponto do espaço existe um campo elétrico, e por conta da existência deste campo elétrico, essa carga vai sofrer uma força de 10 newtons. Pergunta é: qual é a intensidade do campo elétrico? Então, também foi um exercício bastante direto, né? Se eu coloco uma carga elétrica numa posição do espaço onde existe um campo elétrico, essa carga vai sofrer uma força que é o produto da carga pelo campo elétrico, a intensidade dela. O exercício diz que a carga que é inserida aí no espaço é de 2 microcoulombs, 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, que ela vai ser sujeita a uma força de 10 newtons. Portanto, se 10 newtons atuam sobre a carga de 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, é porque existe um campo E nessa região. Esse campo E, então, vai ser igual a 10 dividido por 2 vezes 10 a menos 6, ou ainda 5 vezes 10 elevado a sexta. Eu passei esse 10, eu dividi o 10 pelo 2, sobrou um 5, e o 10 a menos 6 passa para o numerador, mudando de sinal. 5 vezes 10 a sexta newton por coulomb é a resposta aí do campo elétrico na região. Tá? O último exercício. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o terceiro? Aí no terceiro exercício, ele pede o sentido, né? Intensidade, que fica 5 por 10 a menos a sexta. A sexta? E o sentido do campo elétrico, que é positivo. Sim, é repulsão, né? Ele é positivo. É um campo de repulsão. Ele é para afastar a carga da carga originária, porque ele é positivo. Então, poderia colocar aqui, né? Campo. Opa. Campo repulsivo, né? Porque ele é positivo. Logo, E maior que zero. Tá. Mais alguém? Vamos Professor, em... Sim? toda vez que
for positivo, então a carga vai ser... O do campo vai ser positivo? O campo positivo, ele tem um efeito de repulsão sobre a carga positiva e de atração sobre a carga negativa. Cuidado com os sinais. Se a carga de 2 vezes 10 a menos 6 foi repelida, é porque o campo era positivo. Senão ela teria sido atraída. Só que a dúvida também chegou para mim, professor, porque aí não fala se a carga é repelida ou é atraída, né? Então, como saber se na verdade é positivo ou negativo? Eu acho que era... Pelo sinal do campo. O campo foi dado como positivo, né? Claro, o campo positivo, O então... campo não, a força positiva. A força positiva, né? Nesse caso, se fosse a força negativa, ele Aí seria de atração. vai tender a atrair a carga. Isso, exatamente. Ok, obrigado. Mais alguém? O exercício 4, que é aquele que alguns já se manifestaram que ficaram aí com dúvidas. Uai, por que ele não me deixa copiar? Me deixou. Só preciso ampliar agora. É aquele em que tem uma situação física com a qual vocês têm que tratar pensando no fenômeno, né? No que ocorreu ali. Então, a gente tem aqui a seguinte situação. Né? Vou ler com vocês o enunciado, depois a gente passa ali para a figura. Tá? Nós temos uma esfera metálica, que está ela aqui em azul, que ela é inicialmente neutra, tá? E ela está pendurada por um fio de nylon aqui num suporte. Então, esse tipo de coisa bastante comum em laboratório. Aí eu pego um bastão de plástico que foi atritado com alguma coisa, está com falta de... está com excesso de cargas negativas. Tá? Esse bastão é aproximado da esfera, tá? E mais do que aproximado, ele vai ser conectado à esfera. Se eu só aproximasse, seria muito diferente de conectar fisicamente. Tá? Ele é conectado a ela por um fio de cobre, tá? Ou seja, por um condutor. O que vai acontecer nesse momento em que eu crio uma conexão entre eles? Se aqui eu tenho excesso de carga negativa e tenho uma conexão entre os dois elementos, essas cargas elas vão se dividir por todo esse sistema, régua, fio e esfera, de maneira a ter uma distribuição uniforme. Então aqui vai ter, uma régua vai ter menos cargas negativas porque parte dessas cargas vão migrar aqui para a esfera. Tá? E aí, na sequência, o fio de cobre ele vai ser afastado. Eu vou tirar o fio de cobre daqui. Tá? E aí, o que vai acontecer? Com o bastão negativo ainda perto da esfera, a força entre elas vai ser de atração, repulsão ou nenhuma. Letra B. Se agora aproximamos outro bastão, mas com carga positiva, o que vai acontecer? Então, vamos trabalhar na figura, tá? Passo a passo. O que aconteceu? Quando eu fiz essa conexão aqui do bastão com a esfera, eu vou ter uma redistribuição das cargas elétricas de maneira que o bastão vai ceder cargas negativas para a esfera. Ele vai ficar com um excesso de cargas negativas menor, porque ele vai ceder algumas, né? Ele vai ficar com uma carga líquida menor, e isso vai se dividir com a esfera. E aí você vai ter, então, tanto a esfera quanto o bastão carregado. O que vai acontecer se eu agora... Sim?
o que que vai acontecer se eu vier aqui e eliminar esse bastão? Tá? Ele não me deixa editar a figura. Então eu vou só cancelar o bastão aqui, tá? Vou tirar o bastão daqui. O que que sobrou? Sobrou no espaço, né? Uma esfera com carga negativa e uma régua com carga negativa. O que que vai acontecer? Elas vão se repelir mutuamente, né? Como eu mantenho o bastão firme aqui, eu vou ver então um deslocamento da esfera para lá, né? Uma força de repulsão vai aparecer. Isso precisa ser dito com palavras na letra A, né? Então, a força entre o bastão ou a régua, tanto faz, né? E a esfera será de repulsão, pois ambos têm carga elétrica negativa. Tá. E aí a gente pode pensar também já no que responder na letra B, né? Na letra B ele diz o seguinte: e se agora eu mantenho, né, o objeto sem o contato, mas agora eu trago aqui um bastão com carga positiva. O que que vai acontecer? Carga positiva aqui, carga negativa aqui, teremos uma força de atração, né? Já que, como cargas elétricas de sinais diferentes se atraem, é uma lei aí da natureza para a interação elétrica, né? A força será de repulsão, tá? Que seria a resposta, então, da letra B, tá? Alguém tinha comentado que se perdeu um pouco na resposta dessa número 4, tinha se confundido. Quem foi que mandou a mensagem? Se quiser, pode comentar agora, pode dizer qual foi a dificuldade que teve. É uma ajuda aí para a turma, né? Talvez outros tenham tido essa mesma dúvida. Professor, azul vai ser de repulsão? Não. A primeira foi de repulsão, letra A. A letra B é de atração. Eu escrevi repulsão? Nossa, escrevi. Obrigado. Letra B será de como as cargas elétricas são de sinais diferentes, a força será de atração. Tô ficando esclerosado. Eu falo uma coisa e escrevo outra. Eu, hein? Tá.
Então tá aqui, ela vai atrair o bastão. Agora sim, deixa eu salvar. Pessoal, com isso a gente tem aí, vocês têm aí 6 baterias de exercícios, vários vídeos, né, sobre os assuntos, mais o vídeo de hoje, que daqui a pouquinho vai estar disponível para vocês. O que eu aconselho vocês agora é dar uma revisada geral nos exercícios, rever esses vídeos, né? Vocês têm aí até o final da semana, até na verdade até o final de semana para ver isso, né? Professor, Sim? aqui o senhor não pode passar uns exercícios para estudar até a prova? Além Não, disso, isso que eu estou dizendo é que eu já passei 6, né? São 6 listas. Eu acho tá. que é suficiente já para que vocês consigam fazer a revisão, né? Até porque a gente não vai ter tempo de revisar mais uma lista de exercícios, porque a prova abre na segunda. Então, acho que o interessante agora é que vocês revejam o que já foi feito, tentem fazer de novo, né? Tentem entender o que erraram, para que na segunda-feira, às 7h40, eu abro a prova, ela vai ficar aberta a semana toda, né? E aí, lembrando que nos horários de aula, eu vou estar disponível online para atender vocês com dúvidas sobre a interpretação das questões, tá? O formato da prova vai ser esse da lista 6, né? Vocês vão fazer à mão e vão mandar as imagens aí das soluções, tá? De maneira que eu tenha como avaliar a solução que foi dada, né? E não só a resposta. Tá? Se alguém tiver dúvidas, se alguém quiser começar a fazer essa revisão agora, a gente tem ainda essencialmente 40 minutos de aula. Eu fico aqui à disposição de vocês para vocês começarem a fazer aí essa revisão preparatória para a prova. Eu vou só parar a gravação para ela não ficar gigante.